A graça e a paz, igreja do avivamento, povo lindo e abençoado, glória a Deus. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Glória a Deus. Pode assentar, queridos. Nós tivemos um seminário, começamos ontem às 18 horas, encerramos hoje às 10 horas, 10h30, resgatando a nossa identidade como filho. Foi muito bom. Você que participou, com certeza foi grandemente abençoado. E você que não pôde participar, nós vamos ter outros seminários e você vai poder ter a oportunidade de participar, porque é muito bom esses seminários, né? Porque a gente fala de um tema específico, né? Trata de um tema específico. Tem alguém que está nos visitando nesta noite? Alguém que nos visita pela primeira vez? Amém, temos uma pessoa ali, bem-vinda em nome de Jesus. Ali temos mais 4, 5 pessoas, bem-vindos. Ali temos mais outras, 6, glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você por estar aqui conosco nesta noite. Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração nesta noite, no nome do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar de pé só mais um minutinho. Ergue as suas mãos para lá e diga assim: em nome de Jesus, eu oro agora pelo norte dessa cidade e declaro que do norte de Sinop virá uma multidão de pessoas que serão salvas, libertas, curadas e saradas pelo poder do nome do Senhor Jesus. Como igreja, eu profetizo que do norte virá uma multidão de pessoas. Vire para o sul e diga: em nome de Jesus, eu declaro sobre a região sul dessa cidade, e declaro que dessa região também virá uma grande multidão de homens, mulheres, jovens, crianças e adolescentes. Vão agregar a este lugar, serão salvos, curados, sarados, libertos para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Vire para o leste e diga: em nome de Jesus, eu profetizo sobre a região leste dessa cidade e declaro que do leste de Sinop também virá uma multidão de pessoas, homens, mulheres, jovens, crianças e adolescentes serão curados, libertos, sarados e salvos, e vão agregar este lugar para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Vira para o oeste e diga: em nome de Jesus, eu declaro sobre a região oeste dessa cidade que dessa região também virá uma multidão de homens, mulheres, jovens, crianças e adolescentes, e agregarão a este lugar, serão libertos, serão curados, serão sarados, serão salvos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Em o nome de Jesus, eu profetizo sobre a região central também dessa cidade, e declaro que da região central dessa cidade virá uma multidão de homens, mulheres, jovens, crianças e adolescentes, e agregarão a este lugar, serão curados, serão salvos, libertos para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Pode assentar, queridos. Eu quero falar sobre um texto, um tema que você já conhece, né? Vocês são conhecedores da Bíblia, então tudo que a gente lê aqui vocês já sabem, não é verdade? Mas a Bíblia é o seguinte: toda vez que nós a lemos, ela traz algo novo para nós. Às vezes cansa de ler um versículo, né? Um versículo conhecidíssimo, você lê ali, de repente você vai ler de novo, aí Deus abre uma outra janela, uma outra porta de entendimento na direção daquela palavra. Então a palavra de Deus, ela sempre se renova, né? Sempre se renova. Então eu quero trazer para vocês no texto de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 41 ao 45. 1 Samuel 17, 41 a 45. Quem encontrou o texto, diga amém. Se você não encontrou, então não procure mais, só ouça agora a leitura da palavra. Diz assim: o filisteu também se vinha chegando a Davi,
e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses o amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém, igreja? Feche os seus olhos, só mais um minutinho. Pai querido, em nome de Jesus, que a unção do Teu Espírito venha sobre nós, para ouvir essa palavra, entender essa palavra, e que o Senhor também nos dê a unção para pregar essa palavra, transmitir essa palavra ao coração da igreja, ao coração de todas as pessoas que estão aqui nesse auditório, e as pessoas que estão também nos assistindo pela internet. Meu Pai, fala conosco poderosamente nesta noite, de uma forma sobrenatural, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Dentro desse texto aqui, você já conhece essa história. Eu quero falar sobre os gigantes que se levantam na nossa caminhada. Você pode ser um cristão, você pode não ser um cristão, isso não importa. Na sua caminhada, você vai deparar com obstáculos, com adversidades, com lutas, com turbulências. Coisas acontecem que você mesmo fica até mesmo admirado, porque isto veio acontecer comigo, porque isso veio acontecer na minha família. Eu achava que nunca aconteceria isso. Então, isso é natural, são coisas que vêm para nos testar, para nos provar. Os obstáculos, as lutas, os problemas, eles vêm com um propósito. Eles vêm para nos fazer vencedores. Amém? O problema vem para nos tirar do comodismo e nos fazer lutar para sermos vencedores. Você que é um cristão, você que teme a Deus, você que já entregou sua vida a Jesus, você que segue a Deus, você tem uma vantagem a mais. E qual é essa vantagem a mais, pastor? É o que a Bíblia diz, que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, o Senhor nosso Deus. Então nós já temos uma vantagem, nós somos mais do que vencedores. Amém, igreja? Então, se os problemas surgirem, as dificuldades surgirem, lembra disto, que você já é um vencedor. Você não está acreditando no que eu estou falando? Eu vou repetir. Se as lutas vierem, os problemas vierem, coloque isso na sua mente, você é um vencedor, ou vencedora, né? Quando eu falo vencedor, está para todo mundo. Então você já é um vencedor, porque você tem o Deus Todo-Poderoso dentro da sua vida, dentro do seu coração. E se Deus está na sua vida, ninguém pode ir contra Deus. Ninguém pode contra Deus. Deus é maior do que todas as coisas. Deus está acima de qualquer coisa. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o soberano. Esse texto que eu li fala de Davi. Davi na sua adolescência, Davi ainda muito novo. Davi era filho de Jessé, e Davi era um pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. Davi era um homem simples, aliás, um jovem adolescente simples, que ninguém o conhecia. Hoje nós o conhecemos porque a Bíblia fala dele para nós, não é verdade? Mas na época de Davi, na sua adolescência, quando ele era um simples pastor de ovelha, ninguém o conhecia, a não ser os seus próprios familiares. E até os seus próprios familiares o desprezavam.
Até os próprios familiares desprezavam Davi, por ser o menor da casa e até mesmo pela sua profissão, porque naquela época em Israel, todas as casas queriam ter um guerreiro, queria ter um soldado no exército de Israel. Então esta era o desejo do coração de todo pai, que os filhos envolvessem e fossem soldados do exército, para serem honrados, para serem vistos, para serem decorados, para ser honrados, diante do exército, diante da sociedade. Mas ser pastor de ovelha era uma profissão que não era reconhecida, não era bem vista. Então sobrou para Davi cuidar das ovelhas de seu pai. Então Davi era um simples menino, um simples adolescente, que não tinha nada de anormal. Mas um dia os irmãos dele estavam na guerra. Porque Israel sempre foi perseguido, sempre foi atacado pelos inimigos, desde aquela época e hoje também. Se vocês têm ouvido as notícias por aí, Israel sempre foi atacado pelos seus inimigos. Então os filisteus, eles guerreavam contra Israel. Israel sempre guerreou contra os filisteus, contra os amonitas, contra os medianitas, todos aqueles povos ali, os descendentes de Saul, os descendentes de Ismael. Sempre ele guerreou ali, porque na verdade o Oriente Médio ali é uma grande família, porque o povo tudo ali é parente. A maioria daquele povo ali é descendente de Abraão. Então sempre tiveram essa disputa por questão de terra, território. Então os filisteus foi um dos inimigos que mais perseguiu Israel, e até hoje persegue, na faixa de Gaza ali. Até hoje a faixa de Gaza ali, Gaza era o território dos filisteus. Hoje são os palestinos, não tem mais o nome de filisteus, mas são os palestinos, que originou do mesmo povo. Então Israel sempre estava em guerra contra os filisteus, e os filhos de Jessé estavam na guerra, e Jessé mandou que Davi fosse até a guerra, não para guerrear, mas que ele fosse levar alguns alimentos para os irmãos que estavam na guerra. Então Davi conseguiu alguém para cuidar das ovelhas, porque o pastor ele não pode deixar as ovelhas à mercê da sorte, Então ele arrumou alguém responsável, deixou as ovelhas ali com aquela pessoa e foi para o campo de batalha, não para guerrear, mas para levar alimento para os irmãos. E quando chegou ali no campo de batalha, os israelitas estavam enfrentando uma situação adversa, porque até então eles nunca tinham tido aquele tipo de situação numa guerra. Por quê? Porque do lado dos inimigos estava tendo um homem, um gigante chamado Golias, e este homem estava desafiando o exército de Israel. Todo o exército de Israel estava com medo daquele homem, todo o exército de Israel estava se escondendo com medo daquele homem, daquele gigante. Além de ele ser um gigante, ele era um soldado experiente em guerra. Então o soldado de Israel estava ali sendo afrontado. Aquele gigante desafiava e dizia assim: se tiver algum homem aí, algum soldado do lado do exército de Israel que quiser me enfrentar, se você me vencer, nós os filisteus nos entregamos como servo diante de vocês. Vocês podem nos escravizar, mas se eu vencer essa pessoa, então vocês se tornarão nossos escravos. Então essa era aquilo que o gigante falava, a escolha que o povo de Israel tinha que fazer. Se tivesse alguém para vencer o gigante, então os filisteus seriam escravo de Israel. Se caso os filisteus vencessem, o gigante vencesse, Israel seria escravo dos filisteus. Então era uma situação totalmente adversa. Eles nunca tinham tido aquilo. Então o soldado de Israel estava lá escondido, ninguém se colocava à disposição para lutar com o gigante, nem os irmãos de Davi, que eram soldados, que eram considerados soldados valentes,
não tiveram coragem. O gigante estava desafiando, o gigante estava afrontando, e ninguém se levantava para lutar contra o gigante. E Davi chegou ali no campo de batalha e viu aquela situação. Quando Davi ouviu aquele gigante, além de desafiar o exército de Deus, ele ainda blasfemava contra Deus. E então Davi ficou muito indignado. Davi disse: esse camarada, ele é um incircunciso, ele é uma pessoa que não tem conhecimento de Deus, ele está afrontando o exército de Deus, ele está afrontando o meu Deus, e eu não vou deixar isso barato, eu vou lutar com ele. Davi, 13 anos de idade, um adolescente, ele diz: eu vou lutar com esse camarada, eu vou derrotá-lo. E aí Davi chegou e perguntou para os soldados de Israel: quem é esse camarada aí? E tal, gigantes, eles explicaram tudo. Aí o soldado falou para Davi assim: olha, o rei está dando um prêmio, o rei de Israel está dando um prêmio para quem lutar com esse gigante e vencer esse gigante. O rei está dando um prêmio, e o prêmio que o rei está dando é o seguinte: que quem vencer esse gigante, a partir do momento que ele venceu o gigante, o rei vai dar a filha dele em casamento a essa pessoa, a esse homem, e também vai isentar ele e a família dele de impostos em Israel para o resto da vida. Quando Davi ouviu isso, ele animou, né? Já pensou deixar de pagar imposto o resto da vida? Isso é coisa muito boa. E além de tudo, ter uma mulher como princesa, como esposa. Então isso animou muito Davi. E Davi então falou assim: eu vou lutar com esse camarada. Os irmãos de Davi ouviram ele falar isso, o repreenderam. Rapaz, você está doido? Quando você está com a cabeça, você é um menino, lutar com um gigante daquele, ele vai te estraçalhar, ele vai acabar com a sua vida. Então volte para casa, vai cuidar das suas ovelhas, rapaz. Ele ainda repreendeu ele: por quem você deixou as ovelhas? Deixou as ovelhas lá e veio para cá. Volta para casa. Eles repreenderam Davi para que ele voltasse para casa, mas ele disse no coração: eu não vou voltar para casa, eu vou enfrentar esse gigante. E aí a notícia chegou aos ouvidos do rei Saul, que era o rei da época. E aí levaram Davi até o rei Saul, e o rei Saul disse assim: você vai lutar contra o gigante, mas você ainda é muito jovem, você não tem chance contra esse gigante. Aí Davi disse assim: olha, meu senhor, deixa eu te contar uma historiazinha. Eu cuido das ovelhas do meu pai, e um dia eu estava cuidando das ovelhas, veio um leão e pegou uma das minhas ovelhas. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá, arranquei a ovelha da boca do leão e o matei. O rei ficou assim meio admirado. Um jovem, uma criança de 13 anos matar um leão. Aí Davi falou assim: mas não foi só um leão que eu matei, não. Outra ocasião veio um urso e também arrebatou uma das minhas ovelhas. Eu fui lá e tomei a ovelha das garras do urso e o matei. O rei ficou admirado, né? O rei pensou: alguma coisa tem nesse rapaz, tem alguma coisa com ele que não tem em outros. Aí então Saul concedeu que Davi lutasse com o gigante, e falou para Davi assim: então agora você precisa de uma armadura, você precisa de uma espada. Então Saul pegou a armadura que era dele, a armadura de Saul, colocou em Davi. Vocês sabem como eram as armaduras daquela época, né? Elas eram feitas de um material pesado, não era uma coisa leve. Então quando colocou aquela armadura em Davi, Davi nem conseguiu sair do lugar. Aí Davi falou para Saul: não, tire essa armadura, eu não quero sua armadura. Pode deixar, eu não preciso da sua armadura. A sua armadura vai me atrapalhar, em vez de me ajudar, ela vai me atrapalhar. Então Saul tirou a armadura dele de cima de Davi, e Davi foi lá no ribeiro e pegou 5 pedras lisas, redondas, colocou no seu alforje, lá no compartimento onde ele guardava as pedras, e pegou a sua funda. O que é a funda? A funda é um estilingue sem aquela parte do gancho do estilingue, só aquela parte de trás. Ele pegou a funda e foi para o campo de batalha, totalmente fora do, vamos dizer assim, fora da lógica. Não tinha lógica
um rapaz, um mocinho, um adolescente de 13 anos, lutar com um gigante de quase 3 metros de altura, um homem, além de ser alto, experimentado em guerra, e aquela criança sem nenhuma arma, somente com uma funda e algumas pedras no seu alforje. Se a gente olhar assim, começar a pensar, a luta é desigual, muito desigual. A guerra é muito desigual. Pela lógica, o gigante já ia vencer, o gigante ia ser o vencedor. Mas quando Davi aproxima de Golias para a guerra, para enfrentar Golias, Golias fala assim: mas será que Israel não tem nenhum homem para vir lutar comigo? Eles mandam um menino? Será que eles acham que eu sou algum cão? O que eles estão achando de mim? E Davi aproximou de Golias, e Golias então disse: então, menino, já que você quer lutar comigo, então venha, porque eu vou te matar e vou dar sua carne para as aves do céu comer. Naquele momento ali, eu acredito que era a hora de Davi, ler a senha e cair fora. Não é verdade? Cara, quase 3 metros de altura. E quantos metros tem? 1,5 metro? 1,40 m, máximo 1,5 m, né? 1,60 m. Se tiver um adolescente de 13 anos, bem crescido, olhar para aquele homem, não dá para lutar. Davi poderia ter tremido nas bases quando o gigante falou aquilo, mas Davi, em vez de tremer na base, em vez de recuar, ele avançou e disse: você vem contra mim com espadas, você vem contra mim com escudos, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, aquele que você tem afrontado. Ninguém afronta o exército de Israel, ninguém afronta o Deus de Israel e fica impune. Eu vou te matar e vou dar suas carnes para as aves do céu comer. Davi respondeu ao gigante na mesma altura. É assim que nós temos que fazer, queridos. Às vezes os gigantes se levantam e nós nos amedrontamos, nós ficamos recuados, e ele afronta e nós recuamos. Não, nós temos que enfrentá-lo. Mas pastor, ele é maior do que eu. Mas o que está em você é maior do que ele. Quem está com você é mais forte. Amém? Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então eles começaram a peleja. Golias estava bem equipado, com sua armadura, com seu escudo, com a sua lança. Diz que só a ponta da lança de Golias pesava aproximadamente 12 quilos. Só a ponta da lança, 12 quilos. O homem era grande mesmo, né? Mas Davi não intimidou. Davi começou então a procurar um momento certo de atingir aquele homem. Ele colocou uma pedra, tirou uma pedra, colocou na funda. E a funda, como ela é diferente do estilingue, né? O estilingue você puxa aquela borracha para soltar a pedra entre aquele gancho. Como ele não tinha o gancho, colocava a pedra naquela parte traseira ali e ficava girando. Eu não sei como que eles faziam para que a pedra saísse dali. Eles tinham tinha a técnica, né? Segundo a Bíblia, Israel tinha soldado que ele conseguia cortar um fio de cabelo com uma funda, com a pedra. Era muito bem preparado, né? E Davi era bem preparado nisso também. E então o gigante veio e Davi pega a funda e começa a girar, esperando o momento certo para soltar a pedra. Eu acredito que Davi girando aquela funda, o Espírito de Deus estava controlando ele. O Espírito de Deus estava controlando a mão dele, para que chegar o momento certo dele soltar a pedra. E ele girou aquela funda e o gigante veio. Quando chegou no momento certo, eu acredito que o Espírito de Deus disse: é agora. E ele soltou a pedra. E diz a Bíblia que a pedra foi certeiramente na fronte do gigante. Quando a pedra bateu, o gigante tombou. Ele não morreu.
O gigante não morreu com a pedrada. Ele sofreu tipo um desmaio. Foi tão forte a pedrada que ele desabou. E aí que Davi fez? Davi correu lá, tirou sua própria espada, a espada do gigante, e cortou a cabeça do gigante. Decepou a cabeça do gigante. E espetou a cabeça do gigante na ponta da espada e ergueu. Aí os soldados estavam tudo na caverna, tudo escondidinho. Aí se animaram, saiu de dentro da caverna. Depois que o gigante está morto, né? Depois que a onça está morta, todo mundo chega e bate, arrasta o papo, né? Que é caçador de onça. É assim. Depois que Davi matou o gigante, os soldados saíram das cavernas, saíram de todo lugar e foi perseguir os filisteus. E ali houve uma grande vitória de Israel, uma grande derrota dos filisteus, do inimigo, e uma grande vitória de Israel. Porque um menino decidiu lutar em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Então os gigantes, eles vêm para nos afrontar, mas nós precisamos vencê-los, porque a nossa vida mudará, o nosso destino mudará após vencermos os gigantes. Quem era Davi antes de Golias? Quem conhecia Davi antes de Golias? Ninguém ouvia falar em Davi. Ele ficava em casa do pai, somente cuidando das ovelhas. Ninguém mais sabia quem era Davi. E depois que ele mata o gigante Golias, o nome de Davi foi reconhecido em toda a nação de Israel e em todas as nações circunvizinhas ali de Israel. Todo mundo sabia quem era Davi, o matador de gigante. Então o gigante vem na nossa vida, não é para nós corrermos dele não, é para nós enfrentá-lo, porque a sua vida pode ser mudada a partir do momento que você vence os gigantes que aparecem na sua vida. Você vai ser reconhecido depois que você vencer esses gigantes, você vencer essas adversidades. Mas se nós ficarmos recuando, nós ficarmos retrocedendo, nós não teremos honra e não teremos reconhecimento. A própria Bíblia diz que Deus não tem prazer na alma que retrocede. Deus não tem prazer na vida de pessoas que retrocedem, que voltam para trás. Ele quer que as pessoas avancem, cresçam, alcancem o seu propósito, alcancem o seu objetivo, vençam os gigantes. Quando o povo de Israel estava para conquistar a terra prometida, Moisés manda 12 homens para espiar a terra. Quando eles voltam, eles vão dar o relatório. Eles disseram: a terra é boa, a terra é fértil. Até trouxeram um cacho de uva. Um cacho de uva precisou de 2 homens para carregar. Um cacho de uva. A terra é fértil, a terra é produtiva, mas tem um porém: a terra é habitada por gigantes. Os homens lá são muito altos, são guerreiros, e olha só a análise que eles fazem: e nós diante deles somos como gafanhotos, nós nunca vamos herdar essa terra. E esse relatório de 10 espias deram esse mesmo relatório, que eles não poderiam conquistar a terra porque tinha gigantes. Os habitantes da terra eram gigantes, eram guerreiros, eram homens altos, valentes, e eles, aos olhos desses homens, eram como gafanhotos. E esse triste relatório fez com que o povo de Israel blasfemasse contra Moisés, blasfemasse contra Deus, e Deus fez com que eles caminhassem 40 anos no deserto. Olha o que dá você não enfrentar os gigantes. Caminharam 40 anos no deserto, porque não quiseram enfrentar
os gigantes. Vocês acham que os territórios, eles estão desocupados? Vocês acham que os territórios que você quer conquistar, eles estão vazios? Não. Você vai ter que lutar contra o inimigo, ou contra aquele inimigo que está naquele território, para que você possa conquistá-lo. A vida, ela é feita de conquista. E se nós recuarmos diante das adversidades, tudo tem luta. Tudo na vida é com luta, meu irmão. Nada se consegue sem luta. Você olha para uma pessoa bem-sucedida, você deseja ter o que ela tem, mas você às vezes não quer passar por aquilo que ela passou, as lutas que ela teve, o sacrifício que ela teve, por onde ela passou para chegar onde ela está. Ela derrubou muitos gigantes na sua caminhada. Ela derrubou muitos gigantes. Gigante da falência, gigante da economia, uma péssima economia, gigante falta de dinheiro, gigante falta de conhecimento das coisas. Então ele foi enfrentando todos esses gigantes e foi vencendo um por um, tombando um por um. E hoje uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa conhecida, uma pessoa reconhecida. Por quê? Porque venceu os gigantes que surgiram na sua caminhada. E com você e comigo não é diferente. Você já pensou, já parou, quantos gigantes eu já venci para chegar até onde eu estou? Já parou para pensar nisto? Quantos gigantes? Ah, pastor, mas é muito difícil a gente precisar das coisas e as pessoas dar as coisas para a gente, porque é humilhante. Não é nada, irmão. Não é nada. Eu já precisei de cesta básica, já precisei de ajuda. Gigante que surgiu na minha vida, mas Deus sempre levantou pessoas para nos ajudar a vencer os gigantes. Isso é que é importante. Deus coloca ao nosso lado pessoas que nos ajudam a ser vencedores. E quando pessoas que aproximam da gente, e elas são pessoas medrosas, covardes, elas querem nos fazer voltar, nos regredir. Não adianta você pelejar, isso aí não é para você. Esqueça, para com isso. Para de ter esse tipo de sonho, você não vai alcançar isso nunca. Isso não é para você, para. Esse tipo de pessoa nós temos que tirar do nosso lado. Esse tipo de pessoas que colocam a gente só para baixo, tirar de lado. Nós temos colocado do nosso lado pessoas como Davi, pessoas que têm coragem, ousadia, que pensa, que analisa, que pode vencer. Se Deus está com ele, ele pode vencer. Se Deus está com você, você pode vencer. Mas é grande demais o gigante, não importa, quanto maior o gigante, melhor que o tombo vai ser maior. Quantos de vocês aqui, quantos gigantes vocês já venceram até aqui, para chegar até onde estão? Mas querem chegar no patamar maior, mais alto? Pois tem mais gigante para poder vencer. Está entendendo? Essa é a vida, queridos. A nossa vida, a nossa caminhada aqui, ela é assim. Ela é cheia de adversidade, cheia de luta, cheia de problema. Aí pensa assim: ah, o pastor não tem problema. Você que pensa. Você sabia que o homem ele é tão inteligente, tão capaz, mas tão capaz que se ele não tiver problema, ele inventa um? É verdade, o ser humano, queridos, a maioria dos nossos problemas são inventados por nós, essa é a verdade. Aliás, criados, né? Nós criamos o problema. Nós criamos o problema. E às vezes nós batemos o pé e queremos que esse problema seja criado.
Quando o pai diz para o filho: filho, isso assim não é bom para você. Não, mas eu quero. Mas isso não é bom, filho, mas eu quero. Ele bate o pé, aí ele quer criar aquele problema, aí ele cria. O pai está falando porque ele não sabe de nada, já está ultrapassado. Não. Então nós criamos os problemas. O pai fala para a filha: filha, esse camarada aí não é bom para casar com você. Mas eu quero é esse. Mas ele não é bom. Mas o senhor não entende, o senhor não sabe. É o que eu amo. Pois é. Você até pode amá-lo, mas ele não te ama. Não é o próprio para você. Não, mas eu quero. Aí casa. Dá uns dias está separando. Pior que volta separado, já volta já com a criança no colo, né? Aí o gigante aumenta mais ainda. Então são problemas que as pessoas vão criando. Mas temos condições de vencer no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Quais são os gigantes que podem surgir nas nossas vidas? As enfermidades. Enfermidade é um gigante. Não é verdade? Enfermidade é um gigante. Ele surge muitas vezes para afrontar. E nós, em nome de Jesus, nós temos condições de vencer esses gigantes. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz em Isaías 53, versículo 4: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Como vamos vencer as enfermidades? No nome de Jesus. Em nome de Jesus nós vencemos esse gigante chamado enfermidade. Problemas financeiros. Levanta cada gigante, né, na nossa vida financeira. Infelizmente esses problemas financeiros, eles são inevitáveis, não é verdade? É difícil você achar uma pessoa que esteja 100% sem problema nenhum financeiro. Porque na verdade sempre vai existir, sabe por quê? Porque o que eu estou falando, se a gente não quiser prosseguir, parar, talvez até pode estagnar. Mas se você quer progredir, quer crescer, quer alcançar um pouquinho mais, vai ter problemas. Tem jeito, vai ter problemas. Então podemos dizer que é um problema que atinge toda a maioria de pessoas, quase a classe de todas, quase das classes de pessoas tiver. Este problema é um gigante que vem com muita força e poder contra a nossa vida. Muitas pessoas já entregaram os pontos e se deram por vencidos nessa área. Não tem jeito, minha vida financeira não tem jeito, não vou pelejar mais, não vou lutar mais. A nossa preocupação com a necessidade do dia a dia muitas vezes nos leva a contrair dívidas que serão verdadeiros gigantes na nossa vida. Tem pessoas que têm aí o gigante chamado cartão de crédito, né? Está lutando com esse gigante aí, não consegue derrubá-lo de jeito nenhum. Sabe por quê? Esse gigante aí, você só vai derrubá-lo se você parar de alimentá-lo, né? Você vai enfraquecer ele não dando comida para ele. Se você não alimentá-lo, ele vai enfraquecer. Aí você vai poder vencê-lo. Mas enquanto você o alimentar, você nunca vai vencê-lo. Se você é aquele tipo de pessoa que compra tudo que vê, esse gigante vai ser difícil cair da sua vida. Então você vai ter que ter um pouquinho de capricho, de economizar um pouquinho mais e ter um pouquinho mais de cuidado com o seu cartão de crédito. Porque cartão de crédito é bênção quando a gente sabe usá-lo, né? E você, marido, cuidado de entregar o cartão de crédito na mão da mulher, né? Não seja também incoerente. Brincadeira. As mulheres olhou com o olho feio para mim agora. Brincadeira, tá, queridos? Brincadeira. Então, a vida financeira, ela acaba sendo um gigante. Se nós não vigiarmos, esse gigante pode ficar muito grande e vai chegar um ponto que nós não vamos poder vencê-lo. Amém? Aqui diz em Mateus 6, 25, 24, diz assim: por isso vos digo,
Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentios é que procura todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Olha o que a palavra está nos ensinando aqui, que esse gigante, nós podemos vencê-lo, se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O gigante chamado financeiro, ou um financeiro descontrolado. Se você é cristão, se você é crente, se você é discípulo, você é discípula, você tem que fazer uma análise. Você está sendo fiel no dízimo e oferta? Se não está, então já está aí meio caminho errado, né? Mais de meio caminho errado. Você já está abrindo uma brecha, uma cratera na sua vida financeira, por não ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Pessoa que vem pedir para orar, para Deus abençoar, prosperar, que não é fiel dizimista, a oração não vale nada, não vai valer nada para ele, porque ele está quebrando um princípio. Quando há uma quebra de princípio, há uma maldição, e a maldição só é tirada, não é pela oração, não é pelo jejum, não é pela leitura da palavra. A maldição ela é tirada pelo restabelecimento do princípio. Quando eu quebro o princípio aqui, então eu entro debaixo da maldição. Quero sair da maldição, restabeleço o princípio, passo a cumprir o princípio de novo. Então a maldição ela vai sair. Então na vida financeira para o cristão, estou falando para o cristão, para crente, você que é crente e não dizima e não oferta, enfim, infelizmente você está quebrando um princípio, e aí fica difícil orar para Deus prosperar, para Deus abençoar. Está entendendo o que eu estou falando, igreja? É muito claro isso, a Bíblia fala sobre isso. Então não estou falando nada de mim mesmo aqui, estou falando o que a Bíblia fala, tá? Outro gigante que pode surgir, problemas familiares. Quem tem família aqui? Então você tem problema na família. Toda família tem problema. Pode não ter problema de briga, de contenda, mas tem outros tipos de problemas. Entendeu? Não deveria ter, mas tem, não é verdade? Porque nós somos humanos, nós somos falhos. Nós temos falha. Às vezes tem um probleminha do marido com a mulher, da mulher com o marido, dos filhos com os pais, pais com os filhos. Sempre tem aqueles probleminhas. Então são gigantes que vão surgindo, né? E nós precisamos vencer esses gigantes. Esses gigantes que aparecem na família, ele pode trazer desequilíbrio. Pode trazer desequilíbrio na finança, no físico, no emocional, até no espiritual. Sabia que muitos casais se separam por causa de dinheiro, né? Muitos casais se separam por coisas tolas, por coisas tão insignificantes. Entendeu? Então são problemas, são gigantes que vão surgindo na família, e se nós não estivermos vencendo esses gigantes, derrubando eles, em nome do Senhor Jesus, eles podem ficar maiores, eles podem ficar mais fortes, e nós ficar a vida toda aí, nos curvando diante desses problemas. Tem casamentos que, desde quando a pessoa casou, tem problema.
Já tem 10, 15, 20 anos de casado e sempre com aquele mesmo probleminha. Aquele gigante que na verdade no início era um anão, né? Depois foi crescendo, crescendo e tornou-se um gigante difícil de derrubar. Então por isso que nós temos que estar já derrubando qualquer gigante que vai aparecendo, não deixar eles proliferarem, não deixar eles crescerem, não deixar eles multiplicar, né? Nós temos que vencê-los em nome do Senhor Jesus, amém? Por isso nós temos que estar ligados no Senhor, queridos, na força do seu poder, para podermos resistir os contra-ataques do inimigo contra a nossa família. Olha aqui o que diz em Efésios 6, versículo 10 a 12: quanto a mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra a cilada do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O nosso gigante, ele é espiritual, né? Nosso gigante é espiritual e ele trabalha incansavelmente contra nossas vidas. Então nós temos que estar atentos, nós temos que estar sóbrios e vigilantes, como diz o apóstolo Pedro, para não sermos tragados pelo inimigo. Outro gigante, a impossibilidade. Esse gigante aqui é um dos gigantes que eu considero dos mais fortes. É quando a pessoa diz assim: isso não é possível para mim, eu não tenho condição, isso não é para mim, eu não consigo. Esse é o gigante da impossibilidade, e ele afronta as pessoas, ele desanima as pessoas, ele tira as pessoas do seu sonho, ele tira as pessoas do seu propósito. Esse gigante, ele se torna um gigante interno, porque ele é um gigante da alma, ele é um gigante do sentimento. Porque quem está dizendo é você: eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, isso não é para mim, eu tenho que conformar com a vida que eu estou vivendo, porque eu nunca vou ter uma vida melhor do que eu tenho, eu nunca vou chegar a ser alguém na vida, eu nunca vou ser sempre um pastor, cuidador de ovelha lá no fundo do pasto, lá que ninguém conhece. Então esse gigante tem que ser vencido. Quando você vencer esse gigante, aí você vai ser reconhecido, você vai ser honrado, porque a Bíblia diz que você pode, a Bíblia diz que você tem condição, a Bíblia diz que o Deus que tem todo o poder está dentro de você. A Bíblia diz que o Espírito Santo mora dentro de você. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela não pode estar nesse nível de impossibilidade. Você precisa começar a acreditar em você mesmo. Porque a fé, ela funciona dos dois lados, sabia disso? A fé, ela funciona para o lado positivo e negativo. Tem um texto em Provérbios que diz que assim como você pensa na sua alma, assim você é. Se você pensa que você não pode, você não vai poder. Se você pensa que não vai alcançar, você não vai alcançar. Então você tem que começar a mudar a sua mentalidade. Esse gigante da impossibilidade, ele é vencido sim em nome de Jesus, mas é preciso que você também mude a sua mentalidade, sua maneira de pensar sobre você mesmo. Comece a pensar coisas boas a seu respeito. Você pode sim, você é capaz, você é inteligente. A mesma capacidade que Deus tem dado a uns, Ele tem dado a outros. A mesma vida que Ele dá para um, dá para o outro. A mesma inteligência que Ele dá para um, dá para outro. E a própria Bíblia diz: vocês têm falta de sabedoria,
Então peça a Deus que Ele vai dar. Peça a Deus que Ele vai dar. Então, queridos, esse gigante da impossibilidade, ele tem que ser vencido da minha vida e da sua vida. Você tem que estar sempre dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mesmo que surja adversidade, mesmo que surjam lutas, mesmo que surja dificuldade, mas eu vou vencê-las no nome do Senhor Jesus. Nós temos que vencer esse espírito, aliás, esse gigante da impossibilidade, que muitas vezes vem para nos afrontar, vem para nos fazer ficar recuados, amuados, acomodados. Tá bom, a vida assim tá bom desse jeito, precisa melhorar, precisa sim, meu irmão. Deus tem muito mais para a sua vida, Deus tem muito mais para te dar. Amém? E esse gigante aqui é o mais perigoso, é o último que eu deixei para falar, e é o mais perigoso. Esse aqui é perigosíssimo. Esse aqui, se você não derrubar ele, ele te mata. E ele não te mata só fisicamente, ele te mata espiritualmente e eternamente. Olha que gigante perigoso é esse. Que gigante é esse, pastor? É o gigante chamado perdição eterna. Já ouviu falar nesse gigante? Perdição eterna. Esse é o pior gigante que existe. Se você derrubar esse gigante aqui, esses outros aí, você vai enfrentá-los, vai ter dificuldade, mas você vai estar vencendo, vai chegar lá. Mas esse aqui, se não vencer, não vai chegar. Não vai chegar. Esse aqui é o pior gigante que existe. Esse é o pior de todos. Porque quem não vencer esse gigante, corre o risco de viver eternamente sem Deus. Esse gigante é o perigoso. E esse gigante, ele só será vencido pela fé. A arma que vence esse gigante chama-se fé. É preciso acreditar no sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Esse gigante será vencido pela sua decisão. Ele não é vencido por oração, ele não é vencido por leitura bíblica, ele não é vencido por jejum, ele é vencido por decisão. Você precisa decidir entregar sua vida a Jesus como Senhor e Salvador. A partir do momento que você faz isso, você se entrega na mão do Senhor Jesus, esse gigante cai por terra e nunca mais ele vai te atormentar, nunca mais ele vai te afrontar, porque esse será derribado e ele nunca se levantará jamais. O gigante chamado perdição eterna. Então, como vencer esse gigante, pastor? Abrindo o coração, entregando a sua vida a Jesus. É o único meio, não tem outra forma. Se nós não vencemos esse gigante, nós não temos o direito de entrar nos céus, nós não temos o direito de ser chamado filho de Deus, nós não temos direito à vida eterna com Deus. Então esse gigante, se nós deixar ele prevalecer, e nós morrermos sem vencê-lo aqui na terra, nós estamos perdidos eternamente. Por isso que eu falo que ele é o pior de todos. Os outros dá para você ir protelando, vencendo aqui, vencendo ali, mas esse aqui não. Esse aqui não pode brincar com ele. Se você deixar ele sobreviver sobre a sua vida, e você sair dessa terra sem derrubá-lo, você está perdido eternamente. Mas que nesta noite você possa derrubar esse gigante pela fé, que você possa crer no sacrifício de Jesus na cruz, e que você possa entregar sua vida a Jesus nessa noite e ser uma pessoa salva, liberta, e esse gigante nunca mais te atormentará.
Nunca mais gigante se levantará contra você, porque ele será vencido de uma vez por todas. Qual é o gigante que tem atormentado você? Você está como Davi, mesmo vendo a desigualdade do gigante, mas você está animado a lutar com ele e vencê-lo no nome do Senhor Jesus? Ou você é daquele tipo de pessoa que retrocede, se acomoda, se conforma, tá bom, é assim mesmo, a vida é assim? Ou a pessoa que conforma com a questão da riqueza, né? Eu nasci para ser pobre, então eu conformo, vou ser pobre o resto da vida. Tá bom demais, ganhar um salário mínimo o resto da vida tá ótimo, não precisa mais. Então a pessoa se conforma e vai só ganhar aquilo lá, e não consegue alcançar mais, porque o nível de crescimento dele é até ali, ele não tem um nível maior. Então nós precisamos, queridos, começar a pensar de um modo diferente. A pessoa diz assim: mas não pode ter dinheiro não, porque ter dinheiro é pecado. E aonde você já viu isso na Bíblia, que ter dinheiro é pecado? A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É isso que a Bíblia fala. Então o seu nível como cristão, como um crente, como um discípulo, uma discípula, como você está vencendo esses gigantes que têm aparecido? Tem pessoa que está na igreja, às vezes o pastor diz assim: irmão, eu queria que você abrisse uma célula na sua casa. Pastor, isso não é para mim, eu não tenho jeito para isso, entendeu? Então a pessoa já se coloca lá no nível mais baixo que tem. Isso não é para mim, isso aí dá para outra pessoa, não é para mim. Então as pessoas não crescem, as pessoas não conseguem alcançar o crescimento, porque elas se inibem e elas se paralisam. Mas vença esse gigante também, querido. Vença esse gigante da paralisia espiritual na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Qual o gigante que tem te atormentado? Ele é físico, ele é emocional, ele é espiritual, ele é financeiro, ele é conjugal, ele é familiar? O que tem te atormentado? Pois hoje, em nome de Jesus, você pode jogar esses gigantes por terra. Você tem que crer que Deus é maior, que Deus é capaz, que Deus pode, que Deus está no controle. E se Deus está no controle, Ele pode fazer infinitamente mais, além daquilo que a gente pensa e aquilo que a gente imagina. Vou orar com você, vamos orar juntos. Levante suas mãos. Se veio na sua mente aí o gigante que tem te atormentado, começa a dar uma ordem a ele agora, em nome de Jesus. Diga para ele, como Davi disse para Golias: tu vens a mim com espadas e escudos, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você está me afrontando, me amedrontando, você está paralisando a minha vida financeira, a minha vida espiritual. Em nome de Jesus eu ordeno agora que você caia por terra, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Todo gigante que tem se levantado agora, ordenamos na autoridade do nome de Jesus que eles caiam por terra. Em o nome de Jesus nós declaramos a bênção, declaramos a cura, declaramos a libertação, declaramos o mover do Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. E que essa pessoa seja uma pessoa vencedora, que ela possa começar a pensar positivamente sobre ela, porque ela é capaz, Senhor. A tua palavra diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Em o nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, você pode vencer. Você é um vencedor, você é uma vencedora. Esse gigante cairá por terra da sua vida, em o nome
do Senhor Jesus, não importa em qual nível que ele esteja, em o nome de Jesus ele está ordenado agora a cair por terra, em o nome do Senhor Jesus. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre a sua vida nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor.